Hoje, muitas igrejas, todo o meio evangélico está a celebrar o Pentecostes, fim de semana de Pentecostes. É a manifestação do poder de Deus, em que o Espírito Santo veio sobre aquele cenáculo, 120 pessoas, em que houve manifestação real do poder de Deus. E houve depois transformação em todo o mundo a partir daquele momento. Quando nós pensamos no poder de Deus, há algo que vem à minha mente, não somente, há várias manifestações diferentes do poder de Deus, mas é a mão de Deus. Na Bíblia fala muito acerca da mão de Deus. A mão de Deus estava presente, a mão de Deus estava presente para curar, para transformar. Eu às vezes pergunto-me, a mão de Deus, será que foi um momento só, naquele momento em que a mão de Deus veio? Será que é algo que nós devemos esperar somente em certos momentos que a mão de Deus aparece? E se nós fôssemos a mão de Deus, sempre presente? Olha para as tuas mãos. Imagina que esta é a mão de Deus. Muitas vezes nós clamamos, Deus, que a tua mão seja sobre nós. Mas quando nós somos salvos, o Espírito Santo vem para a nossa vida, nós somos feitos uma nova criatura, o próprio Espírito Santo é Deus, está plenamente manifesto Deus em nós, então significa que os nossos pés são os pés de Deus e as nossas mãos são as mãos de Deus, que a nossa boca é a boca de Deus. Nós só temos que deixar que essa mão toca e ministra, traz esperança, traz cura, traz a presença de Deus. Tantas vezes há um bloqueio nas nossas vidas, nós tentamos separar as coisas, o que é natural, o que é espiritual. Mas hoje vamos falar acerca de um homem que não está no Novo Testamento e a sua história está no Velho Testamento. E Deus começou a falar comigo acerca deste homem esta semana e é o homem Gedeão. Em Juízes 6 e 7 conta a história de Gedeão. Só para enquadrar, o povo de Israel tinha saído de terra de Egito, tinha passado 40 anos no deserto. Josué levou o povo de Israel a atravessar o rio Jordão, conquistaram toda a terra de Canaã e depois Josué morre. E houve uma altura em que o povo de Israel começa a esquecer o que é que Deus estava a fazer, esquecer a obra do Senhor. E livro de Juízo basicamente é este tempo em que o povo lembra de que é que Deus fez, arrependa-se, volta para o Senhor, Deus traz livramento e depois aquela geração experimenta o que é o livramento do Senhor, a bênção de Deus. E o que é que acontece a seguir? Passa aquela geração, novamente a geração seguinte vem e esquece do poder de Deus. Vêm os opressores, começa a escravizar o povo e começa a trazer novamente a opressão e toda aquela morte sobre o povo de Israel. Então nós temos aqui neste momento em capítulo 6 que vemos que versículo 1 diz: fizeram os filhos de Israel que era mau perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. 7 anos, os medianitas, o povo vizinho, começou a oprimir o povo de Israel. Em que cada vez que eles começavam a fazer uma colheita, estava prestes a fazer a colheita, a trazer a seara para dentro, e o povo de medianitas começaram a vir e tiraram todo o gado, tiraram toda a colheita, e o povo de Israel ficou sem nada. Isto aconteceu dentro de 7 anos. 7 anos em que eles estavam a tentar ter uma colheita, estavam a tentar a ter qualquer provisão, qualquer sucesso na terra, e vinha os medianitas e a roubaram. Depois vem em versículo 11, diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, pertencia a Joás e a Bezerita, e Gedeão seu filho, que estava malhando o trigo no lagar, e ao pôr a salvo os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O lagar não era o sítio para malhar o trigo, normalmente era ao ar livre, mas como Gedeão tinha medo dos medianitas, ele foi para o lagar.
E de repente vem o Senhor, o anjo do Senhor, e assentou-se e começa a olhar para ele. Ele apareceu e disse, em versículo 12, diz aqui, o Senhor é contigo, homem valente. Eu acredito que Gedeão não sentia nada valente, sentia com medo, sentia que ele estava a fazer algo que vou tentar sobreviver. Mas o próprio nome de Gedeão significa homem valente da guerra, um guerreiro valente. Então o que Deus, aquele anjo do Senhor, estava a olhar para Gedeão e ele chamou a sua identidade, mesmo no meio de uma situação em que ele estava com medo. E vamos ver várias lições que nós podemos tomar hoje de manhã acerca de como é que Deus nos vê e como é que nós podemos ir em confiança para o Senhor. Quando Deus começa a olhar para Gedeão, Ele não olhou para a circunstância, Ele não olhou para a opressão que estava, não olhou nem para o medo que Gedeão estava a sentir, nem como ele estava a esconder a sua vida. Ele começou a olhar pela sua identidade. E Deus começa a olhar para nós, Deus olha para nós, para a nossa identidade. Muitas vezes nós podemos estar a tentar esconder nossa vida, podemos ter medo de avançar, podemos esconder os nossos dons, nossas capacidades, nossa verdadeira identidade que está dentro de nós, mas Deus olha para nós e diz, homem valente. Ele chama-nos por nossa identidade, quem nós realmente somos. Vamos continuar a ler. E respondeu-lhe Gedeão, ai Senhor meu, Senhor, se o Senhor é connosco, porque é que sobreveio tudo isto? Gedeão começa a reclamar. Deus, porque se és realmente quem tu és, todo-poderoso, então porquê é que está a vir sobre estas coisas? Onde é que estão os teus milagres? Onde é que está a tua fama? Onde é que está o teu poder? Onde é que está a manifestação do teu poder? Será que às vezes nós dizemos isso para o Senhor? Oh Deus, ok, se realmente estás vivo, porquê é que eu estou a sofrer tanto? Se realmente és o Deus Todo-Poderoso, então onde é que está o teu poder? E Gedeão até pensou que o Senhor tinha-o abandonado. Mas depois, em versículo 14, diz que então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel dos mãos dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? Quando Gedeão começa a reclamar e exigir uma manifestação do poder de Deus, Deus não criticou. Ele não julgou e disse, tu não confias em mim? Não, ele olha para dentro e diz, tu não estás a ver essa força que está em ti. E com essa força, com essa garra que tu tens, vai e faz o propósito que tem no teu coração. Vai e enfrenta os midianitas. Vai e traz a vitória do Senhor. Muitas vezes, quando nós estamos a espera do poder de Deus, estamos a buscar o poder de Deus, nós pensamos assim, Deus, onde é que está o teu poder? Onde é que está a manifestação dos teus milagres? E Deus não vai condenar essa busca, porque Ele deseja que tu busques a manifestação do poder de Deus. Mas Ele vai dizer, ok, nessa força, nessa garra que tu tens, vai e manifesta o meu poder. Vai e traz a vitória. Logo a seguir é interessante. Gedeão diz, ok, então espera aqui um pouco, e eu vou buscar uma refeição e vamos comer em conjunto. Então o anjo do Senhor esperou. E quando Gedeão trouxe o cabrito e o pão para fazer um tempo de comunhão com Deus, o anjo do Senhor diz, olha, vai, põe isto em cima da pedra e espera. Então Gedeão foi, colocou o cabrito, colocou o pão em cima da pedra, e o anjo do Senhor tocou com a sua vara e começou a incendiar. O que é interessante é que quando nós recebemos o nosso chamado no Senhor, recebemos o nosso propósito no Senhor, vai haver um momento de comunhão com Deus, um momento de partilhar vida com Deus, de partilhar relacionamento com Deus, mas não é de uma forma que nós estamos habituados. Talvez Gedeão estava à espera de passar lá algumas horas com o anjo do Senhor a partilhar pão, a comer o cabrito.
Mas o anjo do Senhor queria trazer o fogo de Deus. Queria trazer uma manifestação do sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Logo a seguir, nós vimos que Gedeão é enviado pelo Senhor para derrubar o altar do pai. Nós temos que entender que o pai de Gedeão era o homem que edificava altares aos deuses daquela terra, ao Baal. Então ele era um homem idólatra, que toda a sua influência da sua família era uma influência de idolatria. Mas mesmo assim, quando Gedeão é levantado para ser um libertador, a primeira coisa que ele faz, depois de ter aquela comunhão sobrenatural com Deus, ele é enviado para a casa do seu pai para derrubar os altares. Para derrubar o altar dedicado a outros deuses. E quando nós temos um propósito no nosso coração, nós temos um chamado pelo Senhor, nós começamos a sentir aquele poder de Deus na nossa vida, Deus vai dizer, ok, agora vai e destrua todos os altares alheios. Todos aqueles altares da tua família. Talvez são formas de que a tua família faz as coisas, organiza a vida. Talvez é a forma que o teu pai faz as coisas. Mas Deus está a chamar, vai e destrui toda aquela forma antiga de fazer. Vai e desfaz toda aquela idolatria, porque há só um Deus. Depois de fazer isso, em versículo 23, diz assim, porém o Senhor lhe diz, paz seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é a paz. É incrível que depois de todo o conflito, porque os homens daquela cidade ficaram chateados com Gedeão e disseram, Gedeão, o que é que tu estás aqui a fazer? Porquê é que derrubaste este altar? Porquê é que derrubaste os altares que eram do teu pai? E o pai de Gedeão disse, não te preocupes, se Baal realmente é um Deus, ele vai defender a si próprio. Mas havia aquela situação de conflito, a única coisa que veio foi a paz de Deus. Quando nós começamos a determinar um rumo, quando nós anulamos todas aquelas influências que vai nos distrair, Deus declara paz sobre as nossas vidas. A paz é aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que não tem explicação humana, mas é a paz que vem do Senhor. E depois, o que acontece é que não somente levantou um altar para o Senhor, mas depois começou a chamar todo o povo de Israel para ir em luta contra os midianitas. Agora nós temos que entender que o povo de Midian era um povo que quando eles juntavam em exército eram mais de 130 mil pessoas. Era um exército muito grande. E quando Gedeão começa a tocar o shofar, começa a chamar as pessoas para a batalha, diz em versículo 34 que o Espírito do Senhor revestiu Gedeão. Então juntaram todo o povo de Israel, mas mesmo assim, quando se juntou o povo, não passavam dos 32 mil pessoas. Agora, para ir em batalha, 32 mil pessoas contra 130 mil pessoas, é aqui uma diferença. Acho que Gedeão vai ser derrotado. É uma forma natural de ver, é uma forma que, ok, isto não vai correr muito bem. E logo ali Gedeão começa a ter dúvidas. E ele começa a pedir um sinal. Eu acho interessante é que Deus não condena essas dúvidas. Deus não condena o facto que nós às vezes duvidamos. Gedeão começou a pedir um sinal. Ele agarrou num pedaço de lã e pôs lá fora da sua tenda e disse, ok Deus, nesta noite eu quero que toda a terra fique cheia de orvalho, mas este bocado de lã não fica cheio de orvalho. E passou a noite e aconteceu isso. Toda a terra à volta ficou cheia de orvalho e o pedaço de lã não ficou cheio de orvalho. Então ele diz, ok Deus, muito bem. Na próxima noite ele diz, então agora vamos fazer ao contrário. Eu quero que toda a terra fique seca à volta e que aquele pedaço de lã fique cheio de orvalho. Então ele fez isso e Deus encharcou aquele pedaço de lã e toda a terra estava seca à volta. Deus começou a mostrar que Ele era Deus. Mostrar que Ele estava em controle, que Ele podia fazer algo sobrenatural.
Deus, quando nós começamos a duvidar, quando nós começamos a ver a diferença, a batalha que está à frente de nós, 130 mil homens contra 32 mil, começamos a ver uma batalha enorme que nós vamos defrontar, começamos a ter dúvidas. Eu começo a ter dúvidas, mas quando eu começo a ter dúvidas, Deus não vai rejeitar as minhas dúvidas. Eu posso começar a pô-lo à prova. Posso começar a dizer, Deus, ok, se tu estás nisto, então eu preciso de ver o teu poder. Eu preciso de ver uma manifestação do teu poder. Por isso que se estás a passar por uma fase na tua vida em que tu sabes que tens que avançar, mas estás a ter algumas dúvidas do avanço, porque a batalha é muito grande à tua frente, põe Deus à prova. Ele não vai negar quem Ele é. Ele não vai negar que tu és o Filho amado. Ele não vai dizer, porque é que estás a fazer isso, tens que ter mais fé. Ele vai mostrar o seu poder. Ele vai mostrar que Ele é fiel. Amém? Logo a seguir, Deus começa a dizer alguma coisa e Ele começa, em versículo 2 do capítulo 7, disse o Senhor a Gedeão, é demais o povo que está contigo. Isto é difícil. Então, o povo, eu só tenho 32 homens com ele. Está a enfrentar um exército de 130 e tal homens. 130 e tal mil homens. E mesmo assim Deus disse, é povo demais. Tens muita gente contigo. Durante muito tempo eu perguntei a Deus, porquê que disseste isso? Tu querias só manifestar o teu poder? Ou tu estavas a ver o coração? Porquê que estavas a tentar livrar estes homens todos da batalha? Se estes homens todos tinham sido convocados e tinham-se apresentado? E esta semana Deus começou a dizer, não era porque eu precisava de 30 ou 20 ou 300 pessoas. Eu podia fazer a obra com as 32 mil pessoas. E eu era glorificado na mesma, só que eu queria pessoas que eram completamente consagradas a mim, que o coração estivesse bem. E nós começamos a ver como é que Deus começa a separar, a peneirar este exército. Ele começa a dizer, ok, em versículo 3, quem foi tímido e medroso voltou e retirou-se da região montanhosa. Deus começou a dizer, ok, agora diz ao povo, toda a gente que é tímido, que tem algum medo no coração, que sente alguma dúvida, algum receio de ir para esta batalha, volta para a sua casa. Volta para a sua casa em paz. Naquela hora, 20 mil pessoas voltaram para casa. 20 mil pessoas. Baixou de 35 para 15. 20 mil pessoas voltou para casa. 22 mil. Não é somente 22 mil e 10 mil ficaram. Eu acredito que Deus podia usar aquelas 32 mil pessoas se todas elas não tivessem medo, se todas elas estivessem comprometidas a Deus, se todas elas estivessem consagradas ao Senhor. Mas Deus interessa mais com o nosso coração do que a nossa presença. Ele quer que nós estejamos lá, mas lá de coração. Quando nós vemos uma batalha à frente de nós vamos e apresentamos as nossas dúvidas perante o Senhor, temos aquela manifestação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, e diz, ok, bora lá, mas ainda sinto medo no meu coração, trata daquele medo primeiro, porque Deus quer que estejas lá, que avanças com Ele, mas sem medo, com o amor de Deus em inundar o teu coração. Amém? Logo a seguir, esta forma que Deus analisa o coração é uma forma muito engraçada. Então fez Gedeão, em versículo 5, fez Gedeão descer os homens às águas, a um rio, a um lago. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número que lamberam, lavando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gedeão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei.
e eu entregarei os medianitas nas tuas mãos. É incrível. Só porque a forma que aqueles homens beberam água, aqueles homens eram dispensados. Como é que nós bebemos água do Senhor? Como é que nós nos alimentamos? Ele comparou aquelas pessoas que alimentavam como um cão, como um animal, que não tinham dignidade, não tinham respeito, que essas pessoas eram dispensadas. Ele separou aquelas pessoas que bebiam com a mão, mas também com os olhos para cima. Será que nós estamos a alimentar-nos espiritualmente de qualquer jeito? Um animal alimenta-se de qualquer jeito, como qualquer coisa em qualquer canto. Como no chão ou como numa taça. Ou será que nós alimentamos-nos da mão do Senhor? Olhar para o que está a passar à nossa volta. Olhar para o que Deus está a fazer. Olhar também para o que o inimigo está a fazer. A vigiar e a orar. Como é que nós estamos a alimentar-nos? Talvez já não temos aquele medo no coração, mas talvez nós estamos a alimentar de qualquer jeito. Ok, vamos apanhar uma pregação aqui, uma pregação ali, vamos ter um tempinho com Deus aqui, um tempinho com Deus ali. Ou será que nós estamos a buscá-lo com cuidado e a olhar para tudo que está a passar à nossa volta? Como é que nós estamos a buscar? Como é que nós estamos a alimentar? Como é que nós estamos a beber a água? A forma que nós bebemos a água demonstra o que está no nosso coração, qual é que é o cuidado que nós temos com o Senhor. Como é que nós reverenciamos o Senhor? Porque como é que nós bebemos, ele estava a dizer que foi numa mão. Quando nós temos a água numa mão, nós temos que ter muito cuidado para aquela água não fugir. E nós temos a nossa cabeça para cima, a olhar para toda a volta. É interessante como é que Deus separa as águas. Depois disso, ainda houve mais uma prova. Eu acredito que Gideão começou a ficar com aquele suor na testa. A dizer, Deus, eu estou um pouco nervoso. Eu tinha 32 mil pessoas comigo. E ainda assim eu estava em perigo de perder a batalha. Agora só tenho 300 homens comigo. Perante este exército enorme, 130 e tal mil pessoas. 300 homens vamos imaginar a escala, porque às vezes quando nós falamos de números, nós ficamos um pouco perdidos. Esta sala leva 120 pessoas, então é o dobro desta sala, para lá, face a uma sala que leva 130. É 2 vezes o Estádio da Luz, não é, Pedro? O Estádio da Luz leva 60 mil, 130 mil, mais ou menos 2 vezes o Estádio da Luz, contra 2 vezes desta sala. Imagina, começa aquele medo. Ele começa a ver as tropas, 130 mil pessoas, e começa a ver esta mão cheia de pessoas, 300 homens com ele. Começa a dizer, epá Deus, será? Ok, eu sei que estes homens são comprometidos. Eles passaram estas 2 provas, eu sei que eles são comprometidos, mas será que tu consegues? Será que aquele sinal do orvalho era suficiente? Será que... E começa a haver dúvidas. Começa a haver dúvidas no coração de Gideão. Então Deus diz aqui mais uma prova. Isso é em versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial. Não, mais para cima. Sim, desce contra o arraial, porque entreguei nas tuas mãos. E nesta parte aqui, de versículo 9 até 15, Gideão, de noite, vai com o seu servo para o arraial, para o acampamento dos medianitas, disfarçado, só ele e o servo, de noite, só para ouvir. E ele começa a ouvir 2 pessoas a falar, em contar um sonho em que Gideão vinha contra o seu acampamento e destruiu-os todos. E ele disse, Deus, ok, através de um sonho de alguém, através de um testemunho de alguém, tu estás a trazer esse livramento. Muitas vezes, quando nós estamos perante uma situação difícil, em que nós já tivemos provas do Senhor, já vimos a mão de Deus, mas mesmo assim nós estamos a enfrentar uma batalha muito grande, a única coisa que nos vai
trazer a fé de volta, são testemunhas. São ouvir os relatos do poder de Deus. Em Apocalipse 19:10, no final diz, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Testemunho do poder de Jesus é o espírito da profecia. É o que vai acontecer a seguir. É o testemunho de Jesus. Em 2 dos evangelhos, em Marcos 8 e Mateus 16, há uma história que eu acho uma história um bocado engraçada acerca dos discípulos, em que eles estavam no barco a atravessar a mar de Galileia e de repente olham à volta e reparam que não tem pão, não tem alimento, e começam a ficar chateados um com o outro. Então, Pedro começa a ralhar com João. Então, não trouxeste pão? Tiago começa a ralhar com o Filipe. Então, não trouxeste pão? Onde é que está o pão? Onde é que está o pão? E Jesus começa a ouvir isso. Eles começam a reclamar. E Jesus só disse: mas vocês, o que é que ponto passa convosco? E versículo 17 diz que: e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para de arrazoares, porque não tendes pão. Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tens ainda o vosso coração endurecido? Os vossos olhos não vedes e os vossos ouvidos não ouvis, e não o lembrei-vos? Que quando parti os 5 pães entre 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram 7. E disse-lhe então: como não entendeis ainda? Jesus estava aqui a dizer, no meio de uma situação em que não há pão, vocês não conseguem lembrar do que é que passou? Vocês ainda têm o vosso coração endurecido? É a mesma coisa que acontece aqui com Gedeão. No final de toda esta provisão, toda esta manifestação do poder de Deus, Gedeão precisava de ouvir um testemunho, de lembrar o porquê que é o poder de Deus. Começar a ouvir um testemunho. Aqui Jesus estava a dizer para os seus discípulos: o vosso coração está endurecido. Não tem olhos, os vossos olhos não veem. Os vossos ouvidos não ouvem. E não conseguem lembrar o que é que eu fiz. Jesus tinha acabado de fazer 2 grandes milagres, de multiplicar o pão para 5.000 homens, de multiplicar o pão para 4.000 homens, e agora 3 homens não tinham pão. E por causa desse desafio imediato, eles começaram a ter o coração endurecido, não ver o que é que Deus estava a fazer, não ouvir o que é que Deus estava a dizer, e não estavam a conseguir lembrar o que é a provisão do Senhor. Gedeão começou a ser lembrado do poder de Deus. Ele foi levado pelo campo de inimigo para ouvir os testemunhos do poder de Deus. Ouvir que é possível a vitória. Que Deus pode derrotar os midianitas. Porque ele estava a ouvir o que o povo de Midian estava a sonhar. Ele estava a ouvir os testemunhos do poder de Deus. Testemunho do poder de Jesus é o espírito da profecia. Logo quando Gedeão volta para o acampamento, Juízes 7, versículo 16. Então ele depois tem uma estratégia divina do Senhor, em que ele junta aqueles 300 homens, ele dá-lhes 3 artigos: trompetas, cântaros vazios e tochas. Em que ele diz: ok, cada um garra no trompeta, garra no cântaro vazio e garra na tocha. É interessante que há estas 3 coisas que não são artigos de guerra. Não é uma espada, um escudo e uma lança, mas é um vaso ou um cântaro, uma torcha e um trompeta. Vaso, falam de nós somos o vaso na mão do olheiro. Nós somos aquele vaso moldável na mão do olheiro, em que nós temos de ter uma vida moldável pelo Senhor, em que nós somos somente um vaso para Ele, somente um vaso para Ele usar. Em Jeremias 18:6 diz acerca disso, diz que eis que eu sou como barro na mão do oleiro,
e é a minha mão, a casa de Israel. E depois falo de torcha, que é o fogo do Espírito, do fogo de Deus dentro de nós. E o trompete. O trompete em povo de Israel era uma arma de guerra quase. Mas não somente de guerra, mas de celebração. Eles usavam tochas como chofares, em que declarava a vitória, aquele romper e a ousadia no meio da escuridão. Em Joel 2:1 diz que tocai a trompeta, ou tocai o chofar, ou buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte, na minha santidade. É tocar a trompeta no meio da escuridão, no meio de tempo em que está tudo escuro, para trazer a provisão do Senhor. São 3 artigos em que não eram artigos de guerra, mas eram artigos que falavam acerca de identidade de Deus no meio do povo. Quando nós queremos o poder de Deus manifesto nas nossas vidas, vai ser manifesto não nas nossas forças, mas nas nossas fraquezas. Não no sítio onde nós sentimos, eu consigo, mas no sítio que diz, eu não consigo, eu dependo do Senhor. E quanto mais nós trazemos Deus para o meio desta situação em que eu preciso mesmo de Deus, mais que a sua glória vai ser vista em nós. E nós como povo de Deus, nós como igreja, nós como indivíduos, nós estamos a ser levados para um tempo em que nós temos que depender completamente de Deus. Em que coisas novas estão a vir, um tempo novo está a vir sobre cada vida, sobre esta congregação, em que cada um de nós, talvez nós estamos a sentir que Deus, nós só estamos aqui poucas pessoas. Deus, a minha disponibilidade é muito limitada. Deus, eu tenho muita dificuldade nesta área. Deus, eu tenho muitas dúvidas. Deus, eu tenho muito medo, muita ansiedade. Em que Deus está a chamar cada um de nós. Eu sei que os jovens estão a passar por um tempo em que eles estão a ser ensinados como ficar mais um nível, subir mais um nível, em que essa é uma palavra profética mesmo para toda a igreja, em que todos nós temos que subir mais um nível com o Senhor. Temos que ter aquela coragem, tal como Gedeão, a dizer que eu talvez não acredito muito bem na minha identidade, mas Deus está a chamar a nossa identidade. Está a dizer, é a hora. É a hora de receber essa identidade como não somente filho amado, mas como guerreiro valente. E depois começar a acreditar que é possível. Talvez nós estamos numa fase em que nós temos que derrubar alguns altares do nosso passado. Talvez algumas coisas que nós temos estado a colocar como o centro da nossa vida, porque tem sido feito assim durante toda a minha vida. O meu pai fazia dessa forma, então eu vou fazer também. Mas talvez é a altura em que tu tens que dizer, não, a partir de agora não. Eu vou abraçar este novo tempo com o Senhor e vou derrubar esses altares do passado. Cada um de nós, quando nós estamos a ser chamados pelo Senhor, nós vamos saber qual é o estado do nosso coração, em que nós temos que sumir, qual passo é que nós temos que tomar em frente, o que é que nós temos que largar. Se são altares, ok. Se são medos, ok. Se são coisas que nós temos que confiar no Senhor novamente, talvez nós temos que fazer isso também. Talvez nós temos que dizer, ok, Deus, eu confio em Ti completamente. Esta história de Gedeão era uma história em que Deus foi posto à prova, mas também Gedeão foi posto à prova. Em que Gedeão aprendeu como confiar no Senhor. Gedeão dava aquela desculpa a Deus, eu sou o mais pequeno, do povo mais pequeno, eu não tenho família, não tenho linhagem, eu sou ninguém. E Deus usou o ninguém para ser aquele herói improvável. E hoje em dia Deus está a chamar cada um de nós para sermos aquela pessoa que talvez nós dizemos, eu não sou ninguém. Eu não consigo. Mas para assumir o nosso lugar e dizer a Deus, ok, eu sozinho não consigo, mas se Tu estás a chamar-me, se este é o tempo de eu avançar, se este é o tempo de a igreja avançar, eu quero avançar contigo, Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. E quando nós pensamos na história de Gedeão, podemos transportar essa história para a nossa própria vida. E como é que a mão de Deus pode ser manifesta em nós? O poder de Deus manifesto na nossa vida. O desejo de Deus é que haja este novo tempo.
esta libertação, estes milagres na tua vida, na nossa vida. É o desejo de Deus. Muitas vezes, quando eu acredito que o povo de Israel, quando vivia naquela opressão dos midianitas, eu acredito que eles duvidavam que Deus era bom. Eu acredito que eles duvidavam que era possível qualquer coisa, porque já há uns 7 anos que eles estavam a ser derrotados. Mas Deus não mudou. Deus não perdeu a sua identidade de ser um Deus bom. Um Deus que acreditava no impossíveis, no milagroso. E num dia, o povo de Midian foi derrotado. 135 mil homens, um exército enorme, foi derrotado num dia. Num dia a tua história pode ser mudada. Depende se tu vais dizer, ok, Deus, é hoje. Hoje eu vou dizer que sim. Hoje eu vou começar a tomar aqueles passos em frente para confiar em Ti. É hoje, Senhor. É hoje. Cada passo que nós tomamos para confiar no Senhor é muito mais difícil. Nós vimos que no início Gideão tinha alguma dificuldade em confiar, mas cada passo tornou mais difícil confiar no Senhor. Muitas vezes nós pensamos, agora vou tomar o passo e vai ser tudo melhor. Ou talvez eu já tomei passo e já estou bem. Mas cada passo que nós tomamos, Deus vai exigir mais confiança. Que nós confiemos mais nele. Que nós dizemos que Deus, ok, está aqui tudo. Está aqui todo o meu coração, todo o meu futuro. Se a tua confiança tem sido nas tuas finanças, no teu emprego, talvez Deus está a dizer, ok, coloca em mim a tua confiança. Não no teu emprego, não nas tuas finanças, não naquilo que tu tens estado a fazer, a construir, mas coloca em mim a tua confiança. Amém? Diz Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso livrador. Tu és quem traz o livramento. E neste tempo, Deus, nós dizemos que sim, nós queremos ser usados por Ti. Se eu quero ser usado pelo Senhor, diz mesmo, põe a mão no coração e diz, Deus, eu quero aceitar o Teu desafio. Eu quero tomar o passo em frente contigo, Senhor. Eu quero largar tudo que tem estado a impedir. Todos os medos, todos os traumas, toda a falta de confiança, toda a minha história, toda a minha identidade também. Eu quero entregar tudo para Ti. Eu quero abraçar o novo tempo para a minha vida. Ir mais fundo na Tua presença. Porque eu acredito que Tu podes fazer um milagre. Tu podes fazer um milagre na minha vida. Tu podes fazer um milagre na minha família. Nesta nação, Tu podes fazer um milagre. Começa a dizer nas Tuas próprias palavras que Tu confias no Senhor. Se estás num ponto de que Tu precisas de uma prova de Deus, tal como Gideão queria pôr aquele pedaço de lã para provar Deus, para pôr Deus à prova, com ousadia diz Deus, eu preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal. Eu quero avançar, mas eu preciso de um sinal. Deus não vai rejeitar-te. Ele vai ser fiel e vai mostrar o seu poder. Por isso que peça um sinal. Pede um sinal ao Senhor. Diz, Deus, eu quero ver um sinal. Eu quero ver um sinal na minha vida. Que realmente estás aqui neste negócio. Que estás aqui a chamar-me. Que estás aqui com um propósito. Diz mesmo que ao longo desta semana, Deus, que haja este sinal. Que haja esta manifestação do Teu poder. Individualmente, de tomar o passo em frente ao Senhor, de subir para mais perto dEle e mais fundo da Sua presença. E como congregação também, é o tempo de nós andarmos mais em frente, estamos mais empenhados na obra
de amar o nosso próximo, de fazer o bem, de trazer a salvação para a nossa cidade. É o tempo de nós sermos a mão de Deus. Que a nossa boca seja usada para trazer as palavras de Deus. Que nós sabemos qual é que é o coração de Deus. É o tempo de nós assumirmos e dizer, ok, Deus, toda essa plenitude da Tua presença que habita em mim, eu quero que isto flua. Eu quero amar as pessoas à minha volta. Quero transmitir o Teu amor e a Tua presença, Santo Espírito. Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, usa-me a minha boca, usa a minha mente, o meu coração e as minhas mãos, usa os meus pés, Senhor, usa tudo que está em mim, para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Teu reino venha, e a Tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu, Deus.